Na metade dos anos 1950, uma década após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética precisam da proteção de países aliados apesar de suas posições como superpotências globais. A Rússia e seus estados partidários na Europa Oriental continuam inacessíveis por trás de uma cortina de ferro, mas há uma revolução a caminho. Havia uma ansiedade no ar, um pressentimento de que tinha alguma coisa muito importante acontecendo. Os revolucionários não se renderam e acabaram com eles. Com bombas nucleares preparadas para um ataque, a Guerra Fria é um confronto entre os Estados Unidos e a União Soviética. Capitalismo contra comunismo. É uma rivalidade cruel, que vai de Berlim até Havana e chega até mesmo ao espaço sideral. É a era da destruição mútua assegurada e do Mad World. Quando a Guerra Fria esquenta nos anos 1950, a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, criada em 1949, que obriga os Estados Unidos e a Europa Ocidental a lutarem para proteger qualquer outro país da aliança, passa a ser mais que um simples tratado. Eu acredito, primeiro, que a preservação de uma América livre requer nossa participação na defesa da Europa Ocidental. As forças aéreas britânicas forneceram sua liderança de ataque na Operação Jarro Marrom, a maior operação realizada até agora na Dinamarca pelas forças OTAN em conjunto. Unidades militares dos Estados Unidos são enviadas à linha de frente, à fronteira entre a Europa Oriental e Ocidental. Eles aprendem a trabalhar em equipe com os europeus em treinamentos regulares da OTAN. Ao largo da costa sul da Sardenha, as forças americanas, italianas e britânicas fazem parte de um exercício de ataque em conjunto. Essa fase, em particular, envolve a Marinha Real e a Marinha Americana e é um tanto quanto exaustiva. Mas que jeito de chegar à praia. Agora é a vez do almirante. Sem comentários. Era um bom negócio trabalhar com a OTAN, porque o quartel-general da OTAN comemorava todos os feriados da OTAN e dos Estados Unidos. Então parecia que eles estavam sempre de férias. Eu estou brincando, é claro. As bases da OTAN na Europa Ocidental estão munidas de bombas americanas. A possibilidade de um ataque nuclear é real. Certo, eu estava na RAF Windelhatt, que era um quartel bem equipado, construído após a Segunda Guerra Mundial, especificamente para a OTAN. Havia uma sala super secreta que continha todos os mapas disponíveis de alvos que podiam nos pedir para atacar. Eu pilotei um avião chamado Canberra BI-8. O avião era preparado para bombas nucleares, mas nós não tínhamos nenhuma. Cada tripulação recebeu um alvo. O plano era primeiro voar o mais alto possível até atingir o alcance do radar soviético a cerca de 450 nós. E em um ponto pré-calculado, devíamos nos inclinar em meio loop a 45 graus, lançar a bomba, o que era feito automaticamente. O avião deveria continuar em meio loop a um ângulo de 30 graus sob a horizontal, de cabeça para baixo, e depois voltar à posição normal. Mergulhar o mais rápido possível em direção ao solo e tentar trazer a aeronave de volta em segurança. Nós não nos iludimos. Nós provavelmente não íamos voltar, porque os soviéticos não iam ficar lá sentados esperando a gente atacar seus aviões. Eles iam fazer o mesmo conosco. E sabíamos que se o pior viesse a acontecer, nós faríamos nosso dever. Na metade dos anos 1950, as Forças Armadas dos Estados Unidos estão posicionadas em bases no Reino Unido, na França, na Bélgica e na Alemanha. Todos permanecem a postos 24 horas por dia para proteger o Ocidente de uma invasão soviética. Nós tínhamos bombas nucleares pré-posicionadas na Europa. E isso era de conhecimento comum. Elas estavam lá para serem usadas se fosse necessário. Até mesmo
Quando eu fui designado como tenente do meu batalhão, que tinha umas 800 pessoas, nós tínhamos o Davy Crockett, que era uma arma nuclear tática. Era a coisa mais prudente e responsável a se fazer. Você se prepara para o pior e espera o melhor. O medo de uma aniquilação global cresce, assim como a escala e o alcance dos aviões designados para lançar a bomba. Os americanos também estão considerando aumentar a produção de aviões, priorizando bombardeios a longo alcance. A fabricação do Boeing B-52 está em andamento. O B-52 é enorme. Propulsionado por 8 motores a reação, ele pode carregar 32 toneladas de armamentos. Decolando da Califórnia, 3 bombardeiros nucleares B-52 começam a voar infinitamente pelo mundo. Os aviões gigantes têm seus tanques reabastecidos várias vezes enquanto estão no ar. Eles percorrem quase 10 mil quilômetros sem serem reabastecidos. Com 24 motores a reação funcionando ao mesmo tempo, os 3 aviões percorrem mais de 805 quilômetros por hora. E quase 40 mil quilômetros em um período ininterrupto de 45 horas e 19 minutos. Um recorde mundial. Eisenhower aumenta os gastos dos Estados Unidos com defesa para mais de 24 bilhões de dólares. O B-52 vai fazer qualquer agressor pensar 2 vezes antes de atacar. A União Soviética tem seus próprios métodos de intimidação. Nos países europeus que conquistou após o fim da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética impôs ditaduras cruéis. Mas agora, uma pequena nação na Europa Oriental decide que não vai mais se conter. Em outubro de 1956, o impasse entre o Oriente e o Ocidente na Europa Oriental já dura uma década. 8 países da Europa Oriental estão sob a dominação soviética. Um desses países se cansou, e sua ânsia pela liberdade está prestes a ser testada contra o poder da ditadura. Eu não fazia ideia e nem suspeitava do que estava prestes a acontecer. A Hungria decide tomar uma atitude. Os húngaros heroicamente buscam sua felicidade e lutam por uma vida livre da opressão comunista. Os policiais atiraram contra a multidão e mataram uma pessoa. Até aquela hora era uma manifestação pacífica. Mas, quando isso aconteceu, virou uma revolução violenta. As filmagens da Batalha de Budapeste mostram os patriotas lutando de rua em rua, numa tentativa desesperada de conseguir suas liberdades. Durante as batalhas traçadas nas avenidas, os tanques abandonados testemunham a fúria da batalha. Acredita-se que cerca de 8 mil pessoas tiveram suas vidas tomadas por tanques e armas soviéticas. Os húngaros, que chegaram ao seu limite, vingam-se de seus opressores. Durante o feroz conflito, a polícia secreta partiu em retirada e seu quartel foi saqueado. Folhetos e livros comunistas foram queimados nas ruas, como um gesto triunfante daqueles que sofreram uma dura opressão. Com o fim de um conflito de 6 dias que impressionou o mundo e causou um grande impacto em Kremlin, os húngaros estão livres. A rebelião húngara é um momento de otimismo para um mundo que teme a dominação russa. A Revolução Húngara foi bastante divulgada na mídia soviética e foi retratada, é claro, como uma tentativa de subversão da vida socialista. Apesar de parecer que os oprimidos venceram e que uma nação de 10 milhões de pessoas se libertou de seu poderoso vizinho do leste, a festa não dura e a luta pela felicidade não acabou.
Chegou a notícia de que as forças russas estão se agrupando e todas as comunicações com o Oriente foram cortadas. O que aconteceu quando os tanques soviéticos foram enviados? Eles cercaram a cidade e deram um ultimato para os revolucionários se renderem. Todas essas centenas, talvez milhares de tanques que rodeavam a cidade ficaram parados do lado de fora dos nossos apartamentos. Mas os revolucionários não quiseram se render, então eles avançaram e acabaram com eles. Há boatos sobre a reentrada das forças russas e de novos confrontos. Budapeste, recém-cicatrizada de um conflito, enfrenta mais uma investida russa antes mesmo dos destroços da luta serem tirados das ruas. Agora estamos em Viena, onde conseguimos uma transmissão de Budapeste durante a situação de conflito na Hungria. É possível ouvir barulhos do confronto. Muitos húngaros estão convencidos de que as nações do Ocidente vão se juntar a eles na luta contra os russos. Eles tinham esperança de que o Ocidente fosse interferir, principalmente os Estados Unidos. Ouvimos uma estação de rádio chamada Europa Livre, que era transmitida da Alemanha e financiada pela CIA. Então era uma estação política. E meus pais e eu ouvimos ela o tempo todo e eles estavam nos persuadindo, nos encorajando. Encorajando os húngaros a lutarem e a resistirem. Até eles virem nos ajudar. Mas nunca vieram. Dessa vez, os russos estão intransigentes. A única ajuda oferecida pelo Ocidente vem por meio da Cruz Vermelha. Como todos sabem, há muitos mortos e feridos. E vários países, inclusive o Reino Unido, estão enviando ajuda. Protestos irrompem o mundo todo. Das ruas de Nova York até as Forças Unidas. Nenhum auxílio militar é oferecido apesar dos discursos enfáticos na OTAN. Em retrospecto, eu entendo por quê. Quer dizer, eu sei que a verdade era que os americanos não queriam arriscar uma guerra nuclear ao combaterem a União Soviética. Acontecimentos recentes na Hungria mostram conclusivamente que a União Soviética não vai hesitar em usar a força para suprimir a liberdade humana. Meu pai participava dos eventos e teria tido represálias se tivéssemos ficado depois da Revolução. Esse deve ter sido o momento em que meus pais decidiram que era hora de partir. A única esperança de muitos é partir o mais rápido possível. Durante o pânico, casas são abandonadas e famílias se separam. Sem seus pais, esses dois menininhos chegam à fronteira austríaca sozinhos e famintos. Naquela noite, minha mãe nos acordou. Os 3 filhos. E disse, se arrumem, nós estamos indo. Eu disse, tá bom. Indo aonde? São 3 horas da manhã, onde vamos? Ela disse, não importa, só se arrumem. Então nos arrumamos, abandonamos tudo e depois pegamos um trem que estava indo à fronteira austríaca. A fuga para a Áustria e para a liberdade se torna um fluxo constante. Os refugiados tiveram que fugir das tropas russas que estavam patrulhando o canal. Entre a densa vegetação do pântano, os húngaros se esconderam até parecer que estavam seguros. E depois, em pequenos grupos exaustos, eles saíram de lá. Às vezes, guardas de fronteira amigáveis estão à espreita para indicar aos húngaros o melhor local de cruzamento. Os húngaros que ajudassem os refugiados seriam mortos se fossem pegos. Naquela noite, Júlio nos levou ao outro lado da fronteira e ele segurou minha mão e a mão do meu irmão caçula. Logo atrás vinham meu irmão mais velho e meus pais. E ele nos levou através de uma plantação de milho. Nós andávamos bem quietos. Ninguém falou nada.
O único barulho que eu pude ouvir, ou que eu me lembro, era o ruído estridente dos sapatos naquela neve. Conforme os russos se aproximam, as tentativas de fuga se tornam mais desesperadas. Mesmo depois que os russos destruíram a ponte, os refugiados continuam atravessando e se apoiando nos destroços. Eles formam uma corrente humana para transportar um bebê em segurança. O povo húngaro é mais uma vez prisioneiro em seu próprio país. Ao cair da noite, na Liberdade, atrás da cortina de ferro, tanques comunistas bloqueiam um único caminho para a segurança. Na metade dos anos 1950, a ideologia comunista continua aumentando seu controle na Europa. Para muitos, o comunismo simplesmente se tornou um fato de suas vidas. Mas poucas pessoas imaginavam que, surpreendentemente, elas chegariam até o Caribe. Na nova cidade de Havana, é possível ver evidências de uma arquitetura engenhosa. A capital cubana está expandindo com vários bares, cassinos e clubes de praia. Eles deram aos trópicos um novo templo, um ritmo latino envolvente que põe os pés para dançar e faz o coração bater forte. A Havana dos anos 50 era uma das cidades mais alegres das Américas e era uma cidade muito viva e muito rica também. Ela atraía turistas não só dos Estados Unidos, mas do mundo todo. Nos anos 1950, Havana está ganhando mais dinheiro do que Las Vegas. Estrelas de cinema, modelos e milionários fazem apostas. Mas existe um segredo sombrio. O regime Batista era corrupto. Não era muito diferente do que estava acontecendo em vários outros lugares na América Latina. Muito dinheiro é coletado dos cassinos e dos clubes, toda noite. Mas a maioria dos cubanos não vê nenhum desse dinheiro circulando pela capital. Esta é a espinha dorsal do país. As grandes plantações de cana-de-açúcar, ainda colhidas com machetes e transportadas por carretas primitivas puxadas por bois. É um trabalho árduo e exaustivo que é mecanizado na maioria dos países, mas não em Cuba. Muitos lavradores em Cuba, que eram cortadores de cana, passavam por dificuldades porque a cana é cortada num período de tempo muito curto, não só alguns meses. Eles tinham trabalho durante essa época e pelo resto do tempo não tinham. Então isso era muito difícil, é claro. As refinarias têm certo valor sentimental para os cubanos e geralmente recebem nome de entes queridos. Pode parecer engraçado, mas você deve conhecer essa instalação industrial como Dolores. Nos anos 50, a maior parte do açúcar era vendida para os Estados Unidos. Havia um acordo especial entre a Cuba e os Estados Unidos, e que os Estados Unidos pagavam um preço fixo. O açúcar é o ouro branco de Cuba, mas a maior parte do lucro circula em multinacionais dos Estados Unidos ou nos bolsos do presidente Batista. Presidente pela primeira vez em 1940, Batista se reelegeu à presidência em 1952. Batista silencia opositores por meio da tortura e da execução. Cuba é um estado policial. Havia uma classe média bem estabilizada que continuava a crescer e que queria uma mudança política. Em novembro de 1956, a temperatura da Guerra Fria está prestes a esquentar. Um iate chamado The Grandma se aproxima da costa cubana. Um exército de revolucionários está a bordo. Seu líder é o jovem advogado Fidel Castro. Uma revolução que começou com Castro, praticamente sozinho, que desembarcou com 82 seguidores. Quase foram aniquilados pelo governo.
A Revolução Cubana quase acaba antes de começar. Castro e o que resta de seus rebeldes passam a se esconder nas montanhas. Como a maioria das outras famílias cubanas, minha família apoiava o que Castro dizia que estava tentando fazer no início. O número de rebeldes aumenta. Eles atacam quando podem. As forças do movimento 26 de julho de Castro cresceram bastante. Seu poder aumentou pelas armas adquiridas do exército. Dizem que o campeão mundial Juan Fangio era o favorito para a vitória, mas isso foi antes dele ser sequestrado do seu hotel em Havana. Os membros da sua equipe contam à polícia como Fangio foi levado por rebeldes cubanos armados que queriam sabotar a corrida. Ele só foi liberto depois que a corrida acabou. Pelos próximos 18 meses, as forças de Castro ganham tanto poder quanto apoio. Muitas pessoas que apoiavam a revolução e que subiram até as montanhas para lutar eram da classe média. Homens e mulheres jovens com conhecimento político. Os lavradores dessas áreas se juntaram a eles depois, mas a maioria dos revolucionários era da classe média. Por fim, os exércitos rebeldes saem da Sierra Maestra. Uma revolução total começa. Castro liderou uma ofensiva contra o governo com um contra-ataque e na batalha crucial pela área-chave de Santa Clara, ele saiu vitorioso. Em 1º de janeiro de 1959, no Ano Novo, o presidente Batista sai de Cuba. Ele leva com ele uma fortuna pessoal de 300 milhões de dólares. O ataque relâmpago de quase 2 anos que visava derrubar o governo de Batista por meio da paralisação da economia cubana conquistou sua vitória em 1958. O governo Batista assassinou 20 mil pessoas ao longo dos últimos 7 anos. Havana foi a loucura com as notícias de que o conflito cubano terminou com a partida de Batista e o triunfo de Fidel Castro. No início, a celebração estava pacífica e uma multidão animada saiu comemorando pela cidade. Depois, o clima de celebração mudou e uma multidão furiosa destruiu as ruas. Seu principal alvo eram os símbolos do regime derrubado: cassinos, parquímetros, casas e negócios de colegas de Batista. Boas notícias. Castro está a caminho de Havana e suas tropas logo estarão aqui, então se apressem. Agora o momento é de celebrar e acertar as contas. Todas as pessoas suspeitas de simpatizar com o regime Batista estão passando por poucas e boas. Eles marcharam por toda a ilha triunfantemente, sendo aclamados por todo o caminho. Em janeiro de 59, quando Castro saiu do canto da ilha só para chegar até a Havana, houve um apoio popular enorme pelo que aconteceu e meus pais também apoiavam ele. Finalmente, o Dr. Fidel Castro chegou. Por todo o momento, ele foi aclamado. Após 5 semanas, Fidel Castro é empossado primeiro-ministro de Cuba. Ele fez um discurso sobre o novo regime que acaba de ser instaurado, um regime que agora é inclusive formalmente reconhecido pelo Reino Unido. Castro causa um impacto quase imediato em Cuba. Ele investe dinheiro em saúde, saneamento, educação e moradias. Mostrando mais uma de suas habilidades, Fidel Castro joga beisebol como arremessador em uma entrada inteira, em um jogo beneficente para arrecadar fundos para a reforma agrária. Mas nem todos estão contentes. Centenas de inimigos são julgados e executados. Castro inicialmente fez propostas para os Estados Unidos e foi até lá bem cedo, em 1959, e declarou que ele não era comunista, ele era um democrata. Seriam realizadas eleições em Cuba e ele até apresentou um cronograma de 18 meses. Os 18 meses se passaram e nada demais aconteceu.
Terras são tiradas de seus proprietários e entregues a trabalhadores rurais. A indústria do açúcar é nacionalizada e as empresas multinacionais perdem sua fonte de renda. Cuba claramente se tornou um estado comunista. O país está a menos de 145 quilômetros dos Estados Unidos. As relações entre as duas nações diminuem. Ele conseguiu fazer o que parecia ser impossível. Estabeleceu uma nação comunista bem na entrada dos Estados Unidos. Desde então, Castro conquistou o respeito e adoração do seu povo, além do temor e do ódio das potências ocidentais, principalmente dos Estados Unidos. Já no poder, Castro visitou os Estados Unidos e foi reconhecido como líder governante de seu país. E eu não acredito completamente numa espécie de inocência americana ou ocidental nesses casos. Eu acho que em Cuba, por exemplo, houve uma rejeição legítima do antigo regime. O presidente Eisenhower ordena que a CIA assassine Castro. Ele oferece a eles 13 milhões de dólares para fazer o serviço. Fidel Castro causa um furor em Cuba ao acusar os Estados Unidos de treinar e armar forças mercenárias para uma futura invasão. A tensão da Guerra Fria entre seus vizinhos aumenta drasticamente. O navio de carga Lacombe explodiu em Havana enquanto descarregava munições. Muitas vidas foram perdidas e, após novas explosões, o fogo se espalhou até os depósitos ao longo da doca. A atual situação da explosão já era ruim o suficiente, mas o primeiro-ministro de Cuba atirou combustível às chamas políticas ao dizer que o desastre foi obra de uma sabotagem. Suas insinuações de que as autoridades dos Estados Unidos eram as responsáveis causaram negações e protestos instantâneos. Os Estados Unidos ficaram quase tão surpresos com essas acusações quanto Cuba, com a explosão do navio em Havana. A seguir, 1.400 soldados aportam em segredo em uma praia ao sul de Cuba. Eles são exilados cubanos treinados pela CIA. Eles estão aqui para derrubar Castro. A invasão dura pouco. Os invasores são derrotados em 4 dias. Os familiares dos rebeldes estão perplexos e desesperados. Em Miami, eles cercaram a sede da Frente dos Democratas Revolucionários em busca de notícias sobre filhos e irmãos, após declarações de que Castro teria capturado 500 invasores e ameaçado fuzilá-los. Essas mulheres estão sem esperanças. Alguns rebeldes são executados. A maioria é mandada de volta para os Estados Unidos em troca de comida e remédios avaliados em 53 milhões de dólares. A notável invasão da Baía dos Porcos, realizada por cubanos exilados, serviu só para humilhar o vizinho de Cuba por parte do norte. Os Estados Unidos não vencem por nada. Para o Ocidente, a invasão da Baía dos Porcos parece ser o pior momento da Guerra Fria. Mas logo eles descobrirão que o pior ainda está por vir. Dizem que toda guerra traz com ela novos avanços tecnológicos. E como suas precursoras, a Guerra Fria provoca uma terrível corrida armamentista. Agora, a rivalidade entre o Ocidente e o Oriente está prestes a ir aonde ninguém foi antes. Na noite de 4 de outubro de 1957. Hoje, um novo satélite está no céu. Uma esfera de metal de 58 centímetros foi colocada em órbita por um foguete russo. O foguete tem 3 estágios. O primeiro é o impulsionador, que pesa aproximadamente 50 toneladas. O segundo estágio se iniciou a 8.000 km por hora e seguiu até o ponto mais alto. A quase 800 km de altitude, o satélite é impulsionado a uma velocidade que contrabalança a força da gravidade e é liberado. Você está ouvindo agora sinais reais transmitidos pelo satélite que circula a Terra. É um dos maiores feitos científicos da era.
Eu era um menino vivendo com o pai em Oklahoma quando o Sputnik foi lançado. E eu me lembro de olhar para cima e ele apontou conforme ele passava pelo céu e foi incrível, era surpreendente pensar que era possível colocar um objeto humano no espaço sideral. E era um pouco assustador, sabe, o fato de ser possível colocar uma coisa na órbita e não ser a gente. Chamou a atenção das pessoas. Sputnik, o primeiro objeto feito pelo homem no espaço. O sinal dessa pequena esfera brilhante pode ser ouvido por qualquer pessoa por um radioreceptor. É uma notícia chocante para todos do Ocidente. Dando voltas e voltas pelo globo a quase 30 mil quilômetros por hora, bipando para Moscou e para o mundo. Pode ser a prova de que a Rússia poderia lançar uma bomba de hidrogênio de longo alcance em um foguete. É claro que o Ocidente ficou muito preocupado com Sputnik. Esse é um dos casos em que os filmes populares diminuem a gravidade do que estava realmente acontecendo. Você tinha um grande evento estratégico que causava complicações enormes para a defesa nacional, para a segurança nacional e para a vantagem econômica. Um grande estímulo para nós criarmos o primeiro Sputnik. A razão pela qual acabamos ficando à frente dos americanos foi a atmosfera. A atmosfera da Guerra Fria. Com a histeria nacional aumentando devido ao Sputnik, o presidente Eisenhower tenta recuperar a confiança de seu país. Eu tenho certeza, e conselheiros militares e científicos de confiança concordam comigo, que embora os soviéticos estejam à nossa frente em mísseis e algumas áreas específicas, e obviamente à nossa frente no desenvolvimento de satélites, até hoje a força militar do mundo livre em geral é distintamente maior que a dos países comunistas. E toda a vantagem que eles têm são apenas temporárias. O satélite dos Estados Unidos será lançado por um foguete Vanguard. A reputação de uma nação está em jogo. O momento é de grande expectativa após o botão de lançamento ter sido acionado. O combustível está vazando da primeira seção do foguete de 3 estágios. Um desastre acontece, como podemos ver claramente nesta gravação oficial. Seis semanas depois, os Estados Unidos estão prontos para tentar novamente. Em Cabo Canaveral, Flórida, o foguete do exército Júpiter C já está pronto para a segunda tentativa americana de lançar um satélite no espaço. Ele será lançado quando a contagem chegar no 0. Cerca de 3 minutos depois, o foguete está em órbita. A corrida espacial entre o Oriente e o Ocidente começou. Mas ninguém tem a ilusão de que a luta para conquistar o espaço tem como propósito uma exploração amistosa. Não há nenhuma sombra de dúvida que todo esse grande empenho estava sendo usado no desenvolvimento de mísseis estratégicos e de sistemas de armamento para esses mísseis. O desfile na Praça Vermelha em Moscou deste ano foi muito especial, já que celebrava o 40º aniversário da Revolução de Outubro. E depois houve as evidências de que estamos vivendo agora na era espacial. Armas modernas como essas contam a história do poder arrebatador da Rússia. De todos os avanços tecnológicos do último ano, os foguetes foram os que causaram maior impacto na mente do homem. Podendo ser equipados com ogivas nucleares, esses mísseis, quando apontados para o céu, geram consequências terríveis.
Em 1957, o ano do foguete realmente trouxe uma impetuosa guerra de lançamentos espaciais, sem dúvida alguma. A fascinação provocada pelos sistemas era gigante. Eu lembro que, quando eu era criança, meu pai nos levou... Provavelmente não devia, mas ele nos levou às bases. Nós vimos aviões B-52, vimos mísseis lançados em locais afastados, sabe? A gente olhava para baixo e via um míssil balístico gigante no chão. E se você é uma criança, esses feitos incríveis te fazem sonhar e ficar animado com a direção dos avanços tecnológicos. Mas aí você percebe que o propósito é a destruição. E não uma destruição não em pequena escala, mas uma destruição em massa. Os dois lados se esforçam para serem os melhores nesse novo estágio da guerra. Finalmente, os Estados Unidos conseguem uma vitória na corrida espacial. Pesando quase 4.000 quilos, o Atlas é de longe o maior satélite, tendo mais que o dobro do peso do Sputnik 3 da Rússia. A Rússia soviética obteve uma emocionante conquista para a exploração espacial com o lançamento do primeiro foguete. Dessa vez, em Cabo Canaveral, o Vanguard foi lançado com sucesso. Ele vai percorrer o globo a 30.000 quilômetros por hora e se juntará aos outros. Tá ficando bem cheio lá em cima. Conforme a corrida espacial acelera, os dois lados buscam conquistar o prêmio final: colocar um ser humano em órbita e trazê-lo de volta em segurança. A grande aeronave B-52 leva o avião-foguete X-15, que em breve realizará a missão épica que lhe foi designada: levar um homem para fora da atmosfera da Terra e trazê-lo de volta ao solo. O X-15 é liberado a 11 quilômetros de altitude do deserto de Mojave para voltar novamente ao solo. O primeiro voo do avião espacial é um sucesso. As notícias são transmitidas pelos dois lados da cortina de ferro. Também é transmitida em Moscou a conferência de imprensa dos cães espaciais. Strelka, o Flechinha, e o branquinho Bielki, o Esquilo, parecem estar em excelente forma. Na verdade, com muita alegria, eles responderam a todas as perguntas sobre a viagem. Após darem 17 voltas pela Terra a 321 quilômetros de altitude, eles voltaram em segurança e, se eles pudessem falar, teriam grandes histórias para contar. Cientistas russos afirmam que esses cachorros abriram o caminho para o homem. Quando o dia finalmente chega, em 12 de abril de 1961, o mundo muda para sempre. A Terra é de um azul suave que flutua em um céu preto, disse o primeiro homem no espaço após sua fabulosa viagem de 108 minutos, Major Yuri Gagarin. A viagem de Gagarin ao espaço foi motivo de uma enorme celebração. Os soviéticos tinham certeza de que eram a nação mais avançada da Terra, e essa foi a confirmação. Gagarin, é claro, era um cara fotogênico, um cara bem bonito, na verdade. Ele foi um verdadeiro herói nacional. Com um sorriso que poderia arrebatar a Guerra Fria, Yuri Gagarin torna o queridinho do Oriente e do Ocidente. O Major Gagarin estava tão feliz por estar no Reino Unido quanto os britânicos por recebê-lo. Uma das maiores demonstrações de que os mecanismos tinham dado certo foi a capacidade de lançar um homem ao espaço. A União Soviética está dominando a tecnologia espacial completamente. Vão ser necessários 8 anos e um novo presidente para os Estados Unidos alcançarem os avanços. Mas assim que os anos 1960 começam, uma cidade da Europa Central cercada por terra será o maior símbolo de liberdade de todos. Em agosto de 1961, enquanto os Estados Unidos e a União Soviética travam a Guerra Fria no espaço sideral, um país da Europa Oriental enfrenta uma crise. Apesar do propósito da cortina de ferro manter as pessoas do lado de dentro, a Alemanha Oriental está perdendo cidadãos que são tentados pela liberdade do Ocidente. 1.500 pessoas por dia vêm à fronteira com a liberdade para buscar refúgio. 3.500.000 pessoas da Alemanha Oriental saíram pela fronteira interna alemã, 20% da população.
Os soviéticos viram todos os especialistas e profissionais, doutores, advogados, construtores, arquitetos, migrarem para o Ocidente. A abertura da fronteira entre o Oriente e o Ocidente está em uma cidade, Berlim. Um mundo aflito presta atenção na Alemanha Ocidental e Oriental e em Berlim. A última grande emigração de refugiados do Oriente é verificada no centro de Marienfeld. Assim que os alemães orientais são verificados, são absorvidos pelo mercado de trabalho da Alemanha Ocidental. À meia-noite do dia 4 de agosto de 1961, um sábado, Khrushchev decide acabar com a abertura. As tropas da Alemanha Oriental surpreendem a fronteira entre a Berlim comunista e a Cidade Livre durante a madrugada, para fechar os 66 pontos em que a passagem entre os setores está relativamente desprotegida. Eles não estavam impedindo as pessoas de entrarem. Estavam evitando que elas escapassem. Estavam perdendo 250 mil pessoas por semana. E isso estava causando um grande impacto neles. Eles cercam a cidade com arame farpado. Na manhã de domingo, Berlim está cortada pela metade. A fronteira entre Berlim Ocidental e Oriental está fechada. As casas do Oriente são demolidas para a criação de um espaço aberto ao longo da cerca. A população de Berlim Oriental, que trabalhava no Ocidente, foi obrigada a ficar em casa. E os trens foram suspensos. De agora em diante, quem for para Berlim Livre será considerado um fugitivo. Era muito perigoso escapar da Alemanha Oriental para a Ocidental. Mas as pessoas tentavam escapar de maneiras engenhosas. Dentro do paralamas do carro, saltando de prédios. Cidadãos da Berlim Oriental que moram em apartamentos em frente à fronteira se arriscam após receberem ordens para ficar em casa. Enquanto um guarda tenta puxá-la de volta para a prisão, cidadãos da Berlim Ocidental puxam-na para a multidão e para a liberdade. Amigos de um cidadão de Berlim Oriental passam uma escada por cima do arame farpado do muro do cemitério. Depois do sinal, o fugitivo faz uma tentativa ousada de escapar pela escada. Ele deve sentir milhares de olhos inimigos sobre ele, centenas de armas apontadas para suas costas. Seus amigos observam e rezam. Segundos parecem durar horas. Ele atravessou. Mais um homem escapou dos comunistas. Ele é um matemático de 25 anos, originário de Capas, e tem uma noiva na Alemanha Ocidental. Isso prova mais uma vez que guardas da fronteira não são páreos para o amor. Os guardas eram guardas da Alemanha Oriental. Eles não eram guardas soviéticos, porque os soviéticos estavam tentando não se envolverem tanto, e eles eram mais cruéis que os soviéticos. Os guardas de fronteira da Alemanha Oriental recebem ordens de atirar para matar. A fronteira está muito mais protegida agora e escapar está ainda mais difícil. Ainda assim, eles lutam por sua liberdade e correm como se não houvesse amanhã. Parece que ela se machucou, mas não, ela está bem. Os familiares dos rebeldes estão perplexos e desesperados. Quando eu me mudei para Berlim, eu era um major no comando de uma unidade de forças especiais que não existia. Não importava se eles eram mesmo comunistas ou não, era um regime totalitário e eles não queriam que você saísse. Nas áreas chaves, a cerca é rapidamente substituída por um muro. Desde que revelaram suas intenções no ano passado, as autoridades da Alemanha Oriental têm trabalhado dia e noite para concluir o serviço. O muro de 3,5 metros é feito com blocos de concreto maciços indestrutíveis e reforçado com armadilhas. Ele se estende por 41 quilômetros da cidade. Em alguns lugares, a parte da frente das moradias fica no setor ocidental, enquanto seus fundos fazem parte do Oriente. O muro de Berlim está completo. Amigos, familiares e metade de uma cidade
estão permanentemente separados. O muro se torna o foco do conflito da linha de frente da Guerra Fria. A guerra psicológica infinita já dura 1 ano. Bombas de fumaça e jatos de água atingem pessoas do Ocidente que ousam chegar perto demais. O maior desafio durante aqueles anos em Berlim foi estarmos cercados pelo inimigo. Nós estávamos bem no meio da linha inimiga. Nós até levamos 155 obuseiros para Berlim, que era uma arma de munição nuclear. Surpreendentemente, não houve muitas objeções quanto a isso. Se existe uma perigosa crise em Berlim, que de fato existe, é por conta das ameaças contra o interesse vital, contra o grande comprometimento das potências ocidentais e contra a liberdade da Berlim Ocidental. Ficava mais difícil conforme o tempo passava, porque a guerra não era estável, ela estava em constante mudança. Toda vez que alguém escapava, eles faziam uma análise para identificar quais eram os pontos fracos e o que devia ser feito para corrigir e fortalecer o muro. Apesar de tudo isso, os alemães orientais não se deixam conter. Este é apenas um dos túneis que atravessam a fronteira entre os setores ocidentais e orientais. "17 fugitivos usaram esta rota para se libertarem, mas outras centenas escaparam em túneis parecidos." Surgem histórias horríveis enquanto o muro permanece em pé. Uma das piores é sobre um pedreiro de 20 anos. Novos atos cometidos pelos comunistas provocaram a raiva do povo de Berlim Ocidental. Um deles diz respeito ao jovem da Berlim Oriental, que foi morto ao tentar atravessar o muro. Existe um rio, o Spree, que divide o Oriente e o Ocidente, e que também ficava do lado soviético da guerra. E as pessoas tentavam nadar pelo rio, mas havia torres de vigia lá, e eles atiravam e matavam as pessoas que nadavam pelo rio. Peter Thatcher, que foi um jovem estudante que conseguiu atravessar o rio, estava escalando a cerca de arame farpado do outro lado quando ele ficou preso na cerca e o mataram. Peter Thatcher fica sozinho ao lado da cerca por mais de 1 hora antes de morrer pelos seus ferimentos. E eles deixaram seu corpo lá por uns 3 dias. Existe um pequeno cemitério com lápides para as pessoas mortas por guardas da Alemanha Oriental ao tentarem conquistar a sua liberdade. A Guerra Fria em Berlim começou a ficar pessoal. Alemães escapam da Alemanha. Famílias são separadas. Guardas de fronteira atiram em pessoas do seu próprio país. A tensão em Berlim pode aumentar ainda mais. O presidente dos Estados Unidos faz uma declaração. Existem muitas pessoas no mundo que realmente não entendem, ou dizem que não, qual é o grande problema entre o mundo livre e o mundo comunista. Faça elas irem a Berlim. Hoje, no mundo da liberdade, a frase mais honrosa é: Ich bin ein Berliner. Apesar das atrocidades contínuas, tudo indica que o Muro de Berlim veio para ficar. O primeiro resultado da construção do novo muro é o aumento da tensão. Aqui em Berlim, o Ocidente se prepara para saber qual será a próxima jogada do Oriente na perdurável Guerra Fria. E um passo em falso nesse conflito pode gerar consequências indesejáveis para todos, até mesmo para o Mad World.